E aí hoje você vai entender o seguinte, por que é importante aumentar a percepção de valor das suas aulas? Primeira coisa você tem que entender, tá? A pessoa ela tem que entender que o que ela está comprando na cabeça dela tem que soar mais caro do que realmente é. E talvez seja por isso que você não esteja tendo alguns êxitos. Então, a pessoa quando for comprar, ela tem que achar a sua aula barata já. Não pode soar assim, não, tá caro. Ela tem que comentar, nossa, só isso, barato, nossa, vale muito a pena, nossa. E aí, eu vou te mostrar apenas uma das ferramentas que eu uso e que você também pode usar para que você aumente essa percepção de valor na cabeça dos seus alunos, ou na cabeça dos seus seguidores, ou na cabeça das pessoas que pretendem ser seus alunos. E aí tu tem que entender o seguinte, um ponto muito importante nesse processo é a procedência. Primeira coisa é a procedência. Por quê? É o seguinte, quando você explica a procedência de algo para as pessoas, você aumenta. Quando você explica a procedência das coisas para as pessoas, você aumenta a credibilidade e você aumenta a confiança. A confiança das pessoas no que você está fazendo. Então, quando eu falo para você assim, grava o vídeo da sua história, você emagreceu, grava o vídeo, porque as pessoas precisam de uma procedência para acreditar em você com mais facilidade. E é muito louco isso, porque é o que eu falei na live de ontem. Quando você não dá um contexto para as pessoas, elas criam um contexto que elas acham que tem. Então, se você não dá uma procedência para as pessoas, você não vai aumentar a sua credibilidade e nem a confiança com relação às pessoas. Então, vocês podem ver, eu tô o tempo todo falando o quê? Como surgiu o Hitbox. Olha, eu dava aula em academia, e aí, velho, eu vi que eu perdi alunos, e aí eu comecei a perder alunos e eu falei, caramba, as pessoas querem emagrecer e não conseguem emagrecer com a dança. Aí eu criei o Hitbox. Eu uni o treino, a dança e a música. Aí vai ter uns professores muito ignorantes que podem comentar assim, não, você não criou a dança, a música, não. Eu criei o método. O fato de eu ter unido dança, treino e música e ter desenvolvido uma metodologia, isso é a criação de um método. Para os professores que não entendem o que é a criação de um método. Eu não criei a música, não criei a dança, não criei o treino, tudo isso já existe. Mas o fato de eu ter fundido isso e ter desenvolvido uma metodologia, isso me faz criador de uma metodologia. Então, o que eu faço? Quando eu explico para as pessoas a procedência disso, eu estou aumentando a minha credibilidade e a minha confiança com as pessoas. Você como professor, o que você tem que fazer? Você tem que estar o tempo todo falando o que? A procedência. Galera, olha só, sou coach de Hitbox, fiz um curso, esse programa é um programa de treinamento divertido. E olha, eu como coach credenciado, eu consigo entregar resultado para você baseado na metodologia. Quer ver o resultado dessa metodologia? Pega o Instagram, quem existe não tem resultado, mostra os resultados. Isso vai aumentar o quê? A sua credibilidade e a confiança das pessoas com relação a você. Por quê? O que você como professor tem que entender? Tem que entender isso aqui, As pessoas ligam ou associam tudo ao passado. Vou te explicar o porquê. As pessoas ligam ou as pessoas associam tudo ao passado. Então por que é importante você mostrar a procedência? Porque se essa pessoa, se o seu aluno, se o seu seguidor, ele teve algum tipo de dissabor, ou ele se sentiu injustiçado, ou foi infeliz em alguma coisa, fizeram alguma coisa com relação para ele, ele vai associar diretamente isso ao passado. Então você está falando para a pessoa, elimine até 10 quilos em 30 dias. Se você não falar a procedência disso, se você não falar a sua procedência como profissional, elas vão falar assim, mais um charlatão, mais um professor para me enganar, mais um professor com essa historinha de que eu vou emagrecer 10 quilos em 30 dias. Então você precisa falar a procedência, tá? Do porquê. Ontem eu falei do porquê, né? Hoje eu quero falar da procedência. Então, tipo assim, hoje em dia existem muitos charlatões. Existem muitas pessoas que não acreditam, muitas pessoas que enganam outras pessoas. E aí é muito louco, porque você precisa estar o tempo todo provando para as pessoas que você é diferente. Só que isso é procedência. Então, vou te dar um exemplo. Eu tô o tempo todo falando para profissionais de educação física. Façam aulões, galera. Tá na pandemia, faz aulão aberto. Tá na pandemia, abre uma turma no parque. Tá na pandemia, vai para uma quadra. Muita gente tem medo de ir pra academia. Pega a sua turma de Hitbox, faz um aulão em tal lugar, não sei o quê. E aí, o que a gente fez aqui em Brasília? Domingo, a gente fez um aulão com a mesma coisa que eu sempre falo pra vocês. As pessoas de máscara, as pessoas respeitando o distanciamento. Procurou saber quantas pessoas tinham lá? Mais de 300.
mais de 300 pessoas no aulão, ó. Quando eu faço isso, o que eu tô mostrando pra vocês? A nossa procedência. Eu não sou um charlatão, não sou um hipócrita. Eu tô falando pra vocês que é possível, eu mostro pra vocês por A mais B que é possível. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver o vídeo lá no feed. Então, você precisa entender que se você não falar procedência, quem você é, se você teve resultados, você emagreceu, você precisa falar pras pessoas como foi que você emagreceu. Você precisa falar pras pessoas os resultados que você teve, como foi que você teve esses resultados, você como professor. Porque tem coach de hitbox que eliminou 10 quilos dando aula de hitbox. Tem coach de hitbox que eliminou 15, 20 quilos dando aula de hitbox. Então você precisa mostrar a procedência. Ah, eu não emagreci com hitbox, não tem problema, você emagreceu? Então mostra o seu resultado para as pessoas. Ah, eu não emagreci. Esteja o tempo todo mostrando a sua procedência para as pessoas. Por quê? Isso vai aumentar a sua credibilidade como professor, vai aumentar a sua confiança. É o seguinte, se você não mostra a procedência, as pessoas associam tudo ao passado, a más experiências que elas tiveram. É automático no cérebro. As pessoas vão associar a más experiências. Então se você entra num relacionamento, você foi traído, cara, você já vai ficar com medo. Caraca, mano, será que eu vou passar pela mesma coisa? Será que vou ser traído de novo? Porque você está associando ao passado. A mesma coisa é o seu aluno. Você vai falar para ele que ele teve resultado, mas quantas pessoas eles já treinaram e não tiveram resultado? Quantas vezes eles começaram desafios, começaram a entrar numa turma, tentaram emagrecer e não conseguiram? Então você tem que estar mostrando a procedência. E aí, uma das formas de você aumentar, inclusive, a sua percepção de valor é você mostrar para as pessoas a oportunidade. Cara, se você não mostra oportunidade, as pessoas não vão acreditar em você. E aí é o seguinte, ó, sempre que você falar de uma oportunidade, você tem que falar da procedência. Como foi que isso aconteceu? De onde foi que isso surgiu? Como foi que isso iniciou? Então você vira e mexe, você pode assistir as lives do Hitbox. Eu tô lá falando, cara, o Hitbox a gente usa um método HIIT. É um método onde acelera sua queima de gordura por até 48 horas, criado em 1920, desenvolvido por atletas, tal, não sei o que. Então eu conto toda uma história, eu tô contando a procedência. Isso aumenta a veracidade, isso aumenta a confiança das pessoas sobre o que eu tô falando. É automático, tá? Na cabeça delas. Então, o tempo todo você precisa estar usando isso. Então, sempre que você falar de uma oportunidade, tu tem que falar da procedência. Aí é o seguinte, ó. Teve um estudo, 44% das pessoas, olha só, quase metade das pessoas que adquirem smartphone, elas consideram a origem antes de efetuar a compra. Ou seja, as pessoas querem saber onde aquilo foi fabricado, as pessoas querem saber como aquilo foi fabricado, querem saber a origem daquilo. Se você não se preocupa com isso, você provavelmente está fazendo parte dos 66% que não se preocupam. O estudo comprovou que 44% das pessoas, antes de comprar um telefone, elas querem saber a origem. E olha que louco, eu li um livro, Tim Cook, o gênio que mudou o futuro da Apple. Tim Cook, esse cara aqui substituiu Steve Jobs, quando Steve Jobs faleceu. Foi ele quem lançou o iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi ele que lançou o Apple Watch, foi ele que lançou o AirPod. Porque na época que o Steve era vivo, isso ainda não existia. Foi ele que lançou os tablets da Apple. Então isso ainda era um projeto, o Steve não chegou a lançar. Então quem lançou foi o Tim Cook, que hoje é o presidente e CEO, presidente lá da Apple. E aí, olha que louco. Teve um ano, que eu não vou lembrar agora exatamente, e a Apple teve uma queda drástica nas ações. Por quê? Porque descobriram que uma das fábricas da Apple era na China, se não me engano, e lá nessa fábrica existia muito trabalho escravo, tipo, as pessoas faziam jornadas de 16 horas de trabalho. E aí, ou seja, é um trabalho escravo. E aí as ações da Apple, boom, despencaram. Então, olha que louco, a Apple, ela terceirizava, para ter ideia, um smartphone, ele é fabricado em vários lugares. Tem uma parte que é fabricada nos Estados Unidos, a outra parte é fabricado lá na China, a outra parte vai para outro país antes de chegar nas suas mãos, porque as mãos de obra são mais baratas. E aí fizeram uma pesquisa e descobriram que as pessoas que fabricavam smartphones estavam trabalhando tendo carga horária de 16 horas por dia. Isso fez com que as ações da empresa caíssem. Ou seja, as pessoas, elas procuram saber a procedência antes de comprar. E elas querem saber, caramba, é relacionado ao trabalho escravo? Eu não quero. Então você precisa mostrar a procedência sua como profissional e a sua procedência como pessoa. Então, tu tem que jogar muito claro. Tu tem que estar o tempo todo mostrando para as pessoas a procedência dos treinos,
mostrando que você, se você é um coach de hitbox, você é um coach credenciado, mostrando de onde você faz parte, onde foi que isso surgiu, o porquê que isso é assim. Você precisa estar mostrando para as pessoas porque isso aumenta a credibilidade sua como profissional com relação às pessoas e vai aumentar a percepção de valor das pessoas com relação às suas aulas.